Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago do Frei, esse aqui é o Iago Duff, o meu canal, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês de Game of Thrones. Olha só que novidade, até parece que a gente não tá fazendo muito isso aqui, né? Mas eu tô aqui pra fazer um complemento daquela minha review do episódio que eu fiz no domingo mesmo, corrida e tal, e aí eu quero pegar um ponto que eu achei muito interessante e trazer aqui pra vocês de uma maneira mais explicada, mais bonitinha, mais elaborada, que é a questão que tá todo mundo comentando por aí na internet sobre a origem dos White Walkers. Foi mostrado no episódio The Door que os White Walkers foram uma criação dos Filhos da Floresta, daquelas crianças, daquelas criaturas que estão lá na árvore com o Bran. E aí ele pergunta por que elas fizeram aquilo. E ela diz que o motivo delas terem criado os caminhantes brancos White Walkers foi por causa dos homens, porque os homens chegaram destruindo e tomando a terra deles, que hoje são conhecidas como os Sete Reinos, como Westeros. A galera que lê os livros pode ter estranhado um pouco, eu também estranhei um pouco, porque é sabido no cânone dos livros que, por enquanto, os Filhos da Floresta não tiveram nada a ver com a criação dos White Walkers. Houve a invasão dos primeiros homens ao continente, ao Westeros, e houve uma guerra entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta que perdurou durante anos e anos e anos e anos e culminou num pacto. Ficou acordado que os humanos, os homens, ficariam com as terras e que os Filhos da Floresta ficariam com as florestas, né? Obviamente, porque o nome já diz tudo. E a paz perdurou durante 4.000 anos, onde finalmente surgiram os White Walkers, os caminhantes brancos, os outros, na longa noite, que resultou numa aliança dos primeiros homens com os Filhos da Floresta para derrotarem essas criaturas. Então, aquela parada deles terem sido criação dos Filhos da Floresta, de ter sido durante a invasão dos primeiros homens no continente, é da série. E é uma forma que os produtores têm, os escritores têm, de amarrar essa parada na história de uma coisa que ainda não tá certa, ainda não tá contado nos livros. Mas que ali na série eles precisam amarrar a história, eles precisam dizer de onde aqueles caras vieram, eles precisam deixar tudo muito conciso, deixar tudo com um início, meio e fim, explicar as coisas de uma maneira que faça sentido no enredo da história. E eles optaram por isso. Alguns fãs não gostaram, outros entenderam. Eu entendi, mas eu não gostei, porque eu achei isso, você reduzir essa parada dos White Walkers a meio que um fator zumbi Romero, sabe qual é? Tipo, o clássico é um vírus criado, uma arma criada, uma arma biológica criada, que é usada e sai do controle e resulta num apocalipse zumbi. Eles usaram isso em Game of Thrones, é basicamente a mesma coisa. Os Filhos da Floresta criaram os White Walkers pra combater os primeiros homens, isso saiu do controle deles e resultou nessa raça que tá aí pronta pra destruir tudo, causou a longa noite e tá vindo aí em mais desse inverno, mais forte do que nunca, destruir e tomar tudo. Mas o fato é que ali na invasão dos primeiros homens, na invasão deles ao continente, não houve essa aparição dos caminhantes brancos, eles não foram usados como arma, como um artifício para derrotar os homens, eles só foram surgir 4.000 anos depois. Então há um grande espaço temporal que permite muitas coisas a serem exploradas ali nos livros. Infelizmente, os livros não estão saindo, as coisas estão saindo muito devagar e resta a nós, os fãs, especularmos em cima do que a série vem entregando pra gente. Mas é isso, eu achei que foi uma saída que eles resolveram tomar pra explicar a origem dos White Walkers, que precisava ser explicado. Isso não pode ficar sem explicação numa série de TV, onde o público que não é fã dos livros anseia por essas explicações. Eles esperam que essas coisas sejam explicadas ali no roteiro, na história, e que não fique gratuito, entendeu? Que não fique uma coisa sem motivo, sem razão. Então é legal sim você dar uma origem pra eles. Não gostei da origem que foi, mas tem que ter uma. Eu entendo que isso precisa ser explicado. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda pra vocês que querem saber se é assim nos livros, que tenha elucidado um pouco a questão pra galera que lê os livros, que estuda as Crônicas de Gelo e Fogo, procura saber um pouco das coisas e ficou um pouco confuso quanto a isso. É um vídeo breve, é um vídeo rapidinho, então assina o canal pra você ficar ligado, porque vem muito mais coisas de Game of Thrones aqui até o final dessa sexta temporada. Me segue lá nas redes sociais, eu fico por aqui, um abraço, valeu, tchau!